Modelo de negócio de um supermercado de bairro. Você acha que não dá certo? Eu sou Humberto Melo, você está no canal das Ferramentas Estratégicas e hoje você vai assistir uma entrevista super poderosa. Roda a vinheta! Ferramentas estratégicas 80-20 são 20% teóricas e 80% práticas. Entrevistas super poderosas. Todas as vezes que eu coloquei perguntas no canal, eu chamei de perguntas super poderosas. E essas mesmas perguntas vão para os meus convidados todo mês, falando sobre assuntos que tem a ver com modelo de negócio. Dessa vez você vai ver entrevistas super poderosas e o nosso convidado é o Rottieri Martins. O tema dele é entender para atender. Segredo para ter mais clientes. Se interessou, ele vai falar no varejo, porque ele ama o varejo. Tem uma surpresa no final do vídeo. E ele vai falar sobre varejo, especificamente de supermercado de bairro. Humberto, mas o meu ramo é outro. Assiste que você vai se surpreender. Então vamos lá. Entrevistas super poderosas. Rottieri Martins. Rottieri tem um canal, ele dá super dicas para o varejo. Os vídeos dele são direto ao ponto, uma visão prática imediata dos assuntos. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo o canal Ferramentas Estratégicas, ferramentas visuais para transformar estratégia em ação, é pensar e agir estrategicamente. Você sabe que eu tenho apresentado várias ferramentas, uma delas que começou o canal foi o modelo de negócio, o Canvas. E hoje nós estamos com a primeira entrevista e o nome da playlist, ou seja, da nossa lista exclusiva no canal, são entrevistas super poderosas. Por quê? Porque dentro do meu canal, cada vez que eu ponho um vídeo, tem lá perguntas super poderosas para te ajudar. E hoje temos aqui o Rottieri, que já vai falar. Rottieri, eu estava me falando que ele começa os vídeos dele com super, né? E então, nada melhor do que começar nas entrevistas super poderosas. Rottieri, seja bem-vindo, obrigado por atender esse nosso pedido aqui para a gente falar do varejo, né, especificamente de supermercados, né, mas eu gostaria que você se apresentasse e desse aí a tua experiência profissional, onde você está nesse mundo, em que hemisfério, que lugar do globo você está, né, porque a internet permite a gente estar em qualquer lugar. Quem é o Rottieri e como é que você ajuda as pessoas? Vamos lá. Vou começar como eu começo os vídeos, né? Fala super! Aí já vai ficar legal a apresentação. Meu nome é Rottieri Martins, eu sou mentor e treinador para o varejo, especificamente focado em supermercados de pequeno e médio porte. Eu estou situado aqui numa região que não é, que ela é quente e é fria, depende do dia que tu tá. E às vezes no mesmo dia é quente e frio no mesmo dia, que é no Rio Grande do Sul, que é na região metropolitana em Canoas. Desde os 17 eu trabalhei no varejo, constituí toda a minha vida profissional no varejo e depois, agora, faz pouco tempo, eu abri a minha empresa onde eu transformo a vida de pessoas que trabalham no varejo. O meu foco é divulgar conteúdos através da internet, gratuitos, e também promover treinamentos e conteúdos para aprimorar ainda mais e deixar o varejo cada vez melhor. Tenho também alguns projetos no varejo, depois mais no fim a gente vai estar falando. E é isso aí, eu fico disposto aí para ajudar quem trabalha no varejo, em supermercados, e a tua audiência. É um prazer, Humberto, estar aqui podendo compartilhar contigo um pouco da minha história. Muito legal, vocês vão ver durante a entrevista, a gente tem, me baseei exatamente no modelo de negócio, então eu sempre instigo as pessoas a trabalhar modelo e depois o plano de ação e o plano empresarial, porque uma coisa não tira a outra, não exime da outra. Mas o modelo te dá o quê? Te dá agilidade, né? Numa página só, olha ele aqui, todo mundo já conhece. Se não conhecer, já vou colocar link para os 9 blocos aqui do Canvas, modelo de negócio, o famoso Canvas. E como eu sempre coloco várias perguntas em cada um dos blocos, eu tenho um arsenal de perguntas, então o Rottieri não vai fugir, ele já está aqui. Eu tenho perguntas que rendem uma boa entrevista, porque ele é especialista no assunto dele, que tem a ver com muita gente, que é o ramo alimentício, que, né, movimenta o país e o mundo todo. Tá? Então, nós vamos seguir adiante. Vamos começar a nossa entrevista super poderosa.
Mas vamos lá. A gente vai, hoje tem bastante coisa para conversar, então quando a gente segue lá o modelo de negócio, quem é esse cara? É o nosso amigo Canvas, né, que é uma ferramenta de uma página só, né? Tá aqui ele, que eu sempre Um grande falo, amigo, né? mostro aqui, super amigo. Não serve só para quem está começando sua empresa, né? Porque às vezes as pessoas falam muito em startup. Startup não é só quando a empresa começa, e nem quando a sua carreira começa. Você pode estar querendo passar por um momento de inovação ou de repensar. Então, o modelo te ajuda muito e depois vai para o plano mesmo, que eu sempre falo. Mas voltando aqui para o modelo, a gente escolheu 3 blocos, né, dos 9. E o primeiro é sempre aquele que deve interessar ou deveria interessar para todo mundo, que é o segmento de clientes, né, Rogério? Isso. E aí, assim, lá dentro do meu canal, aqui dentro do meu canal, na verdade, não é lá, é aqui, a gente acaba fazendo várias perguntas para instigar quem está assistindo a trabalhar cada bloco, um de cada vez, porque a gente vai segmentando também, quando a gente está falando de segmento de clientes. E a primeira pergunta, as 4 perguntas que a gente tem, uma geral e as 3 secretas, que não já estão tão secretas assim que eu falei, mas foram as que eu pensei, idealizei olhando o modelo de negócio, na parte dos clientes é assim. Logo de cara, eu pergunto, mercado, segmento e nicho. Faz sentido pensar nisso quando a gente fala de um varejista de alimentos, um supermercado de qualquer tamanho ou não, depende do tamanho, da abrangência, aí a bola está com você, quando a gente pensa na tua atuação. Tem muito, muito a ver e eu vou te contar algumas coisas que acontecem quando, principalmente agora no momento que a gente viveu aqui, que está passando ainda, está vivendo, que foi esse momento de crise econômica. Algumas pessoas pensam assim, alimentação, todo mundo come, todo mundo se alimenta, então é fácil, eu vou criar um negócio e abrir um supermercado. Mas por não definir nicho, não definir qual é o local que vai estar atuando, às vezes, antes mesmo de começar o negócio, já dá um tiro nos pés. Então, é importante tu saber qual é o mercado que tu vai atuar e qual é o nicho e subnicho. E a gente vai, mais para frente, eu vou especificar mais isso, mas supermercado, não existe só supermercado num todo. Supermercado é um nicho. Mas dentro do nicho supermercado, existe os subnichos, onde tu pode direcionar o teu atendimento, por exemplo, para idosos, a um bairro que eu vou contar depois aqui para vocês, mas você pode direcionar para um público específico e se tornar referência para aquele público. Quem quer atender todo mundo não atende ninguém. E para te atender todo mundo, tu teria que ser um hipermercado, por exemplo. O hipermercado atende vários clientes, porém ele tem uma força gigantesca de volume de compra e também negociação. Então, isso que tu falou, sim, tem muita importância e relevância antes de começar o teu negócio. Bom, então aí você já acabou dando algumas pistas, né? Que foi assim, localização, que a gente fala muito, né? Principalmente no comércio, né? Aquela máxima dos americanos, que é o que importa para o teu negócio? Localização, localização, localização. Fala 3 vezes. Não é só, mas é tão importante que fala 3 vezes a mesma palavra. Sim. E aí você também já deu uma outra, que é, por exemplo, idosos. Já não é localização, mas tem a ver com o tipo de cliente, com segmentação por idade, aí provavelmente leva às necessidades dessa pessoa. Bom, eu não vou adiantar porque você já está preparando o terreno, mas é legal porque para as pessoas entenderem que quando a gente fala em modelo, em plano, em estratégia, não é algo que está lá no ar, né? Só na lousa, escrito, tal. Não, a gente precisa de trabalho escrito, ler, acadêmico, mas também na prática. E na prática, estão falando com quem é especialista. Então vamos lá, agora vamos para perguntas superpoderosas secretas do segmento de clientes. Então vamos lá. A primeira que eu tinha feito como exemplo para usar o modelo de negócio e pensar em cliente é assim, onde estão os seus clientes? Então, dentro disso que você começou a explicar, se eu me pergunto como varejista e começo a olhar o meu modelo do meu negócio, supermercado, qual que seria uma resposta ou um jeito dele responder onde estão ou deveriam estar os clientes dele? Primeira coisa, para complementar a primeira, que de repente pode ter ficado não tão claro, eu defino, por exemplo, que o mercado que eu vou atuar é o varejo. Então, o segmento eu vou atuar o varejo. Eu vou atuar em supermercados, porque o varejo tem vários segmentos. Vou atuar dentro da área de supermercados e mercado de bairro.
Então, é esse ponto que eu vou dar de exemplo para a tua audiência, para ficar bem claro. Eu tenho um cliente meu que ele tem um supermercado de bairro e ele é focado em idosos. Aí, nessa pergunta que tu falou, como que ele descobre isso? Como que ele sabe qual é o cliente que ele vai atender? Ele pode fazer uma pesquisa de mercado perguntando para as pessoas, entendendo a região onde ele vai estar situado, para entender realmente qual é o público que ele tem naquela região. E ele fez essa pesquisa, porque isso é um exemplo real. Ele fez essa pesquisa e entendeu que a região onde ele está situado tem bastante idosos. Tu sabe, Humberto, que existe uma grande quantidade de idosos e cada vez mais a nossa população está envelhecendo. E não tem um cuidado específico com esse cliente. Ele é tratado muitas vezes como igual em todo local. No momento que o meu cliente entendeu qual que é o bairro que ele está e que a região tem bastante idosos, ele focou nesse cliente. Também você pode fazer além de pesquisa boca a boca, perguntando e fazendo a sua própria pesquisa, também através de dados demográficos, através do IBGE, para entender realmente quais são as quantidades que possuem de idosos, por exemplo, naquela região que ele vai estar situado. Você deu até um exemplo concreto, né? Se um cliente teu está fazendo esse tipo de análise, ou antes até de te conhecer, ou você deu um pouco de lição de casa, independentemente da internet, ele tem como acessar esse tipo de informação, porque uma parte da informação é pública, está disponível, né? Então, se ele não fala, não estou bem, não estou afeito aqui à internet, não tenho aqui alguém para me ajudar, ou tenho um pouco de dificuldade, ele pode começar esse mapeamento independentemente do computador, não? Pode. E aí qual que é um caminho, por exemplo, ele fazer? O caminho que a gente faz e eu já fiz, tá? Eu já fiz, inclusive, em grandes redes a gente fazia. É o boca a boca mesmo, perguntar na região onde tu tá, entender o bairro, participar de festas da comunidade. Associações, e perguntar nas associações. Então, tem muito dado disponível. É que na maioria das vezes, quando a gente vai criar um negócio, por exemplo, tu está falando de Canvas e plano de negócio. A pessoa quer fazer sempre o mais difícil e não o simples. Isso que eu estou te falando em associações é o simples. A pessoa já quer ir no IBGE, já quer ter o contato com o diretor do IBGE, quer ter certeza de todos os dados e não vai ser assim. Então, o importante é fazer o simples. Fazer essa pesquisa no boca a boca eu diria que é o primeiro ponto. E a pesquisa é o essencial. Sim. Verdade. Já deu um norte prático, independente do meio que a pessoa está usando, né? Legal. E aí, assim, a segunda pergunta super poderosa secreta que eu faço em relação a clientes é assim, e até tomando esse exemplo que você falou que a gente está na linha do exemplo, né? Quem é que você não pode ajudar e por quê? Por exemplo, né, na verdade, assim, ele já começou a perceber, no caso concreto, que ele tem idosos para atender. Então, no modelo de negócio, no planejamento dele, como é que ele teria que se preocupar quem é que ele não pode atender e por quê? Quando eu digo não pode atender, ou não, nem deveria, porque senão é aquilo que você falou, né? Quer atender, quer fazer tudo para todo mundo. Né? Tem um parênteses que eu quero falar, porque às vezes confunde também. Quando a gente fala em idosos, o público-alvo do mercado de bairro é idosos. Uma vez, até compartilhar uma história bem engraçada, um cliente meu, falei para ele, cara, tem que definir um público-alvo e atender. Tu é mercado de bairro, vamos atender um público-alvo. Ele disse, tá, mas então eu só vou atender idosos e não vou atender mais ninguém. Quando entrar jovens, eu não vou poder atender. Não é assim. O público-alvo quer dizer que tu vai ter um direcionamento, uma ambientalização da tua loja para atender os idosos. Mas não quer dizer que tu não vai atender as outras pessoas. Essa tua pergunta, quem não atender, é muito importante, por quê? Para te saber qual que é o teu concorrente. Se tu tem concorrente, quais são? Vou te dar um exemplo prático desse caso do mercado de bairro. O público que ele não atende são restaurantes, food trucks que compram em grande volume, que eles querem produzir alguma coisa. Então, eles vão comprar em grande quantidade e vão querer preço. Tu, por ser mercado de bairro, tu não vai ter uma negociação em volume para poder atender esse público. Então, esse público é do hipermercado, é de um atacado, e tu não é um atacado. Então, se tu identifica isso e sabe exatamente quem tu atende e quem tu não atende, tu foca no teu cliente que tu atende, para te diferenciar.
ou se não, tu vira um hipermercado ou um atacado, e aí sim tu vai concorrer com esses grandes, né? Que não é o caso nesse nosso exemplo. Sim, e aí até pode falar, Humberto, por que você pergunta quem que ele não pode atender? É um mercado, quem entrar lá, sim, quem entrar lá, sim, mas aí o Rotieri já falou o contrário. Eu tenho que sair, né, pegar minha pastinha ou minha equipe de venda, se for um mercado de bairro, que é alguém da minha família, às vezes, e vou lá bater na porta de um restaurante para fazer uma venda em atacado? Não, né? Porque provavelmente vai me desfocar do que eu estou fazendo, vou gastar uma energia violenta e a briga é outra, em outro sentido, é uma pessoa jurídica, né? Uma empresa que eu tento atender e aqui eu tenho as pessoas físicas, as pessoas do dia a dia, né? Então, as pessoas, você não tem trava nenhuma, vai atender jovem, idoso, mas provavelmente, ou com certeza, como você falou, já vai estar focado mais no que realmente a população está vivendo mais, né? Eu mesmo sou um exemplo disso, meus cabelinhos brancos. É verdade, eu tenho ido para Portugal, um país que tem 10, 12 milhões de habitantes, e aqui nós temos 300 milhões, a comparação às vezes fica até meio fora de propósito em quantidade de gente, mas você vê as populações, não precisa ir tão longe, mas você vê em cidades as populações e bairros já tendo, né, vivendo mais e se você prestar atenção, eles têm necessidades diferentes, né? Principalmente na parte do relacionamento e do atendimento, mas não vou se eu for aqui eu já começo a atropelar, que é o que a gente quer falar, né? Mas beleza, aí a terceira de clientes é assim, já que eu pensei em quem são os clientes que eu devo atender, onde é que eles estão, quem eu não posso ajudar e por quê, né? Já deu uma razão, senão começa a desfocar nesse caso. E aí, assim, o que os seus clientes precisam e o que eles procuram? Quer dizer, quando a gente fala do mercado de bairro, eu já decidi que vou atender idosos, principalmente, mas não só. E aí, como é que eu consigo saber o que os meus clientes precisam e o que eles procuram e se isso é importante, né? A primeira coisa, eu sempre fiz isso no tempo que eu fui gestor, é se colocar como cliente, se colocar como aquele cliente que tu quer atender, para te entender o que ele deseja. Primeiro ponto, se colocar como cliente. A segunda coisa é perguntar para o teu cliente, perguntar o que ele deseja ter de atendimento diferente que ele não encontra em outras lojas. E eu posso te garantir que quando tu pergunta para uma pessoa e ela se sente a parte integrante daquela instituição, porque ela é cliente, e ela está sendo ouvida, com certeza ela vai te dizer todos os pontos que ela gostaria de ter. E também, se a gente observar, mesmo que não pesquise, observar. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, Humberto. Quando você vai num supermercado, sei lá, aí da tua região, um grande supermercado que tem aí na tua região, tu consegue falar com o açougueiro, por exemplo, e o açougueiro falar o teu nome? Conseguir falar com o açougueiro, provavelmente eu ainda vou ter uma chance. Agora, ele saber quem sou eu, meu nome, né? Apesar que você é Humberto, mas assim, pode ser dificilmente. E olha que eu ainda tenho para minha sorte, eu ainda tenho esse relacionamento com o supermercado grande onde eu moro, mas morava num bairro um pouco mais residencial, quer dizer, residencial onde eu moro também mas um bairro que tem bons supermercados de bairro, a gente até atravessa aí 10, 15 quilômetros dentro de São Paulo, parece que não é muita distância, mas o tempo de deslocar, né? E a gente vai lá às vezes, vai lá não, às vezes não, vai muitas vezes lá. E aí sim você começa a conhecer, ter esse relacionamento pessoal, mas aqui, o via de regra que está aqui do meu lado, ele não me conhece e eu não o conheço. Essa é a minha resposta. Então, isso que eu quis chamar a atenção, o idoso, ele quer ter aquele atendimento, como o senhor está bem, como o senhor tem passado, chamar o cliente pelo nome, cara, isso faz uma grande diferença. Entender o que o idoso tem necessidades que os outros mercados não atendem. Eu vou dar um exemplo mais para frente, provavelmente não vou falando coisa aqui e passando na frente, mas o idoso ele tem muita necessidade. O idoso ele é tratado, nesse exemplo que eu estou dando, isso poderia ser jovens, dentro da região que vai estar atendendo, mas o idoso tem muitas necessidades que não são atendidas nas grandes redes, porque não tem capacidade de atender todas as pessoas personalizadamente, imagina num hipermercado. Então, esses pontos é importantíssimo observar. E aí tu se diferencia na forma que tu atende essas necessidades do cliente.
Muito bem, vamos ter que dar uma pausa aqui. Mas Mas vamos beleza. lá. Então, a gente está aqui falando de segmento de clientes. Então, a gente passou lá pelo quem são os clientes, quem você pode ajudar, por quê, e o que os seus clientes precisam. E agora a gente vai falar de um bloco que são todos importantes, mas também tem a ver com o cliente, que é o relacionamento com o cliente, né? E aí eu sempre digo que a gente tem, no mínimo, duas chances de olhar isso, né? Pelo lado do funil de vendas, né? Que todo mundo fala, como é que você se relaciona com o cliente, vai na escala de relacionamento, vai melhorando, o aprofundamento do relacionamento, é você usando você empresário, né, usando as técnicas de negociação para conquistar e permanecer com aquele cliente, fidelizá-lo. E tem o outro lado, como é que é o processo de compra na cabeça do cliente. Então, lá pelas tantas, lá num dos vídeos do Canvas, eu falo, preocupe-se com que parte do processo. Tem 5 fases. Pode ser que a tua empresa, que o mercado não tenha todas essas, ou que uma outra, mas normalmente as gerais são lá, né? Então, você tem 5 fases. A primeira é conhecimento, depois vem a avaliação, a compra, a entrega e o pós-venda. A gente não precisa ficar direto só nessas fases, Rogério, mas é legal se a gente puder citar, porque provavelmente nesse segmento que você atende tem, ou se não tiver todas, uma boa parte está representada, né? E aí, dentro dessa ótica, olhando que o empresário faz o funil dele, né? Ou deveria montar o seu processo, a sua estrutura, o seu processo de venda, se preocupar com isso. E olhando do outro lado, que é aquilo que você falou, me coloco no lugar do cliente, né? É usar a empatia, né? E lá no modelo de negócio, já fazendo minha propaganda, tem uma outra parte que é assim, exatamente isso, o mapa da empatia. A gente se coloca e tenta se colocar na cabeça o que o cliente pensa, o que o cliente pergunta, assim vai. Mas voltando aqui no relacionamento, a pergunta super poderosa, que a gente está aqui nas entrevistas super poderosa, a pergunta super poderosa que não quer calar é assim, o que você está fazendo ou deveria estar para que o seu cliente fique com você? Né? E a outra pergunta complementar a essa pode ser assim, o que você não deveria estar fazendo para que ele não se vá? Né? Eu já falei um pouco sobre o se colocar se colocar como cliente, perceber o que ele deseja. Existe no varejo uma palavra que a gente usa, que é shopper. Shopper é a pessoa que decide a compra. É a pessoa que vai decidir lá no momento o que ela vai comprar. Existem 2 classificações, o shopper e o consumidor. O consumidor é o que consome e o shopper é o que compra. Vou dar um exemplo rápido aqui só para o pessoal entender. Mas no meu canal até tem um vídeo, depois se quiser colocar embaixo, de repente, tem um vídeo que eu explico mais isso, mas eu vou dar um exemplo do cachorrinho que estava fazendo um zau-au aí, que as pessoas de repente vão escutar, que é o teu cachorro. Quando tu vai no supermercado, quando tu vai comprar ração para o teu cachorro, quem escolhe é você. Então, tu é o shopper. Você tem o poder de escolha. E o consumidor é o cachorro. Ponto. Agora pode ser que tu vá comprar um aparelho de barbear. Então, nesse momento, você vai ser o consumidor e o shopper ao mesmo tempo. O que tu precisa fazer no teu supermercado para poder continuar com o teu cliente? Além de escutar ele, é entender os hábitos de compra dele. E os hábitos de compra, a gente consegue, através de pesquisas que existem em sites, por exemplo, do varejo, existe um site que pesquisa isso. São empresas, grandes corporações que pesquisam os hábitos de consumo todo ano do cliente. O cliente tem uma maneira de comprar diferente em cada categoria, por exemplo, no supermercado. Bolacha ele compra de um jeito, bebida ele compra de outro, e entender esses hábitos de consumo e como ele consome, você vai estar um passo à frente de qualquer outro supermercado. Estou falando supermercado de bairro. Mas a primeira coisa é entender o cliente, entender como ele consome. E o que tu não pode fazer. Como eu falei no começo, é se comparar com grandes redes, por exemplo, no mercado de bairro, com atacado, com varejista gigantesco, com hipermercado. Porque esse não é o mesmo cara que traz o teu público. São públicos diferentes e também são empresas diferentes. Então, nunca estar se comparando com o concorrente, mas sim
entendendo o cliente. O ponto-chave é entender o cliente. É interessante que você falou a gente está olhando o modelo do supermercado de bairro, né, e olhando bastante os idosos, mas também, normalmente, na família desses idosos, se ela já não reside no próprio bairro, que muitas vezes acontece, nas famílias acabam gravitando ali, aquele neto, aquele pequenininho vai crescendo com o tempo, daqui a pouco se torna um adolescente, se ele não for nessa parte do relacionamento, se ele não sentir a vontade naquele mercado de bairro, é capaz até dele influenciar a compra do avô, ou mesmo do pai, né? Não precisa ser só o avô, que é idoso, o pai já pode estar numa idade considerado já como idoso. E aí tem o negócio dos influenciadores, né? Que aí, assim, acaba com o comprador, com o shopper, e acaba com o consumidor naquele supermercado. Aí ele troca aquele supermercado de bairro por um outro, ou vai no grande, né? Ou seja, tem a ver com o relacionamento e não necessariamente com o preço da mercadoria, né? Pode ser simplesmente assim, você prestou atenção naquela... Tem fase de conhecimento e avaliação. Ah, Humberto, o supermercado de bairro já conhece todo mundo, já estão há anos aqui. Sim, mas e aquele que era nenezinho cresceu? Ele é o próximo consumidor da lista, né? Quer dizer, a família vai crescendo, literalmente, crescendo de tamanho, né? E coloca-se nessa posição. Então, Uma foi bom coisa, você me avisar, eu vou começar a parar de levar o meu cão aqui no supermercado, no mercado de ração, né? Ou no supermercado que tem a ração também. É capaz dele começar a escolher também, né? Ele passa a ser o shopper e o consumidor e eu vou ter só que fazer a compra por ele, né? Então tem que deixar ele em casa, né? verdade. Um ponto que tu falou que é muito importante é o pós-venda, que no varejo é muito esquecido. Sim. Então, a preocupação de escutar o cliente, muitas vezes, quando eu falo escutar, mesmo que depois tu esteja com a tua loja já aberta, já está consolidada, é sempre escutar o que ele está pedindo para ti. Às vezes ele vai estar pedindo, não está tendo pão lá que eu queria 7 grãos e não tem da marca tal. Tu tenha um controle e dá um retorno para esse cliente. Eu não vou comprar porque foi só o senhor que pediu e eu não tenho como negociar um pão só com o fornecedor. Sim. Então, tu tá sempre dando um respaldo. Se tu não vai conseguir fazer a implementação da melhoria, ou quando tu vai fazer e quando tu faça, me avisar ele. Às vezes tu não vai conseguir atender todo mundo, porque o supermercado tem muita gente, mas aqueles que estão todo dia ali contigo, tu consegue ter essa observação, principalmente no mercado de bairro. E isso consegue se fazer em qualquer negócio, inclusive grandes negócios. A diferença é que tu vai ter uma equipe maior cuidando disso, mas tem como fazer. No supermercado maior, que não é o de bairro, pelo menos no meu caso aqui, eu sempre ouço aquela pergunta quase que mecânica, você fala sobre isso também, né? Não deixa de ser um pós-venda, mas já no final, faltou alguma coisa? Aliás, acho que às vezes no começo mesmo do cara, faltou alguma coisa? Aí você não se sente tão acolhido, né? Que é aquele negócio de saber o nome da pessoa e ser tratado, você fala assim, não, tá tudo bem, né? Você pode ser até que no meu caso eu não reclame tanto e outras pessoas reclamem. Mas normalmente fica impessoal, então você não quer nem perder tempo para dizer que faltou a bolacha, a maisena, sem açúcar, assim por diante, né? E provavelmente no mercado de bairro não, vai ser super importante, porque às vezes o pós-venda está ali mesmo na hora do caixa, não precisa nem esperar depois, vou fazer um telefonema para todos os meus 1.000 clientes, não vai ficar inviável, né? Inclusive você fala sobre isso. Mas o pós-venda está ali na mão dele, né? Que acabou de passar, já teve a fase da entrega, já colocou na sacola, né? Aí faltou alguma coisa, e se a pessoa já tem uma intimidade, às vezes não precisa nem esperar para perguntar, ela mesmo fala, né? Porque ela já tem essa confiança, né? E aí é o que você falou no teu exemplo específico, olha, realmente nesse caso eu não vou conseguir atender porque economicamente para mim não dá para ter essa mercadoria, né? Mas a gente vai dar um jeito, se você já experimentou o produto tal, né? Aí é questão de treinamento, mas muito legal. Aí a gente estava lá, a gente fez a geral, né? E vamos lá, pergunta super poderosa, secreta 1. Qual é a frequência de contatos que o seu cliente deseja ter? Quer dizer, aí a gente está falando, pode ser, normalmente é o contato do pós-venda, mas pode ter um contato antes, né? Também na fase de conhecimento, qualquer uma dessas fases. Então, assim, eu, como dono do estabelecimento, né? E com os meus funcionários, como é que eu posso usar a minha estrutura e saber essa frequência? Porque eu posso ter uma frequência e falar, eu vou
eu vou contatar o Rotieri tantas vezes por mês com um panfleto, vai ser só panfleto na caixa de correio dele, por exemplo. Mas aqui, assim, como é que eu sei o quanto que é bom fazer contato com meus clientes? Como é que eu poderia saber, né? É muito importante quando tu falou ali em funil de vendas, a gente fala, parece que às vezes que é só através da internet, que através de, só vai conseguir usar em alguns produtos digitais ou através da internet o tal funil de vendas. Mas funil de vendas nada mais é que tu pegar algumas pessoas que têm interesse ao teu produto e ao longo do funil trazer ela mais perto de ti e depois tu oferecer alguma coisa. Como saber qual que é a frequência, parece redundância, mas tu tem que escutar o que o cliente vai te dizer. E como que tu vai escutar isso? Nesse cliente de bairro, o que a gente fez nesse supermercado? A gente criou um banner lá na entrada da loja e aonde tem escrito que a pessoa pode se cadastrar através do WhatsApp. Através desse WhatsApp, ele recebe as ofertas da semana e, principalmente, dicas de como se alimentar melhor, porque nós estamos falando de idosos, qual é o alimento melhor. Então, são dicas. E também alguns horários, por exemplo, é colocado, tá saindo pão quentinho, saiu uma cuca deliciosa, mandada a foto e colocado essa foto do produto para o cliente que se cadastrou receber na lista. Mas o importante, Humberto, é o cliente dizer que quer. O que acontece muitas vezes, que tu deve estar com a tua caixa de e-mail hoje cheia, eu tenho a minha, eu tenho um e-mail que eu só me cadastro. Sabe aqueles cadastros que a gente tem em algumas lojas? Preciso fazer cadastro. Eu cadastro um e-mail separado porque eu sei que eu vou receber uma enxurrada de e-mail, às vezes que eu não me cadastrei. Então, o grande problema é comprar e-mail, comprar uma lista de telefones, por exemplo, da região onde tu está do mercado de bairro. Tu tá pegando o número, o contato da pessoa que ela não quer receber. No momento que tu começa a mandar informações, isso pode até virar um tiro nos pés teu. E ao invés de atrair cliente, tu vai estar afastando ele, a família e todo mundo. Então, quando tu for criar um funil de vendas ou algum processo de vendas, tenha certeza que tu está falando com um cara que deseja estar naquele funil, naquele processo de vendas. Então, é ter essa percepção. Muito bem, entendi. Show de bola. E aí, assim, a gente falou da frequência, lembrando que ele está falando do modelo de negócio, olhando para um supermercado de bairro, né? O foco é o idoso, mas não só o idoso, como carro-chefe. E aí, assim, seu cliente pode te ajudar a criar a solução junto com você? Ou seja, a gente fala de co-criar, né? Quer dizer, e quando a gente fala de solução se eu tenho alguma coisa para melhorar ou colocar como novidade no meu supermercado, meu cliente pode me ajudar? E se ele pode, como é que seria uma sugestão para eu usar isso? Pode muito. Ele vai estar sempre te posicionando, indiferente do ramo que tu estiver trabalhando. Se tu estiver disposto a escutá-lo, ele vai estar sempre te posicionando em algo que ele quer que melhore, porque ele gosta de ir no teu local e aonde tu está vendendo o teu produto. Então, sempre escutar ele é importante. Nós falamos aqui vários assuntos e eu falei em entender o cliente, pesquisar o cliente, entender o cliente, pesquisar o cliente. Eu tenho um exemplo de um cliente meu lá da Bahia, que ele estava com uma grande dificuldade, que entrou uma rede varejista na frente da loja dele, ele é um mercado de bairro, e ele estava perdendo venda. Então, a primeira coisa que eu disse para ele, cara, a primeira coisa que nós temos que fazer é uma pesquisa e escutar o teu cliente que está hoje aí na tua loja, que ele gostaria que melhorasse na tua loja. E ele fez uma pesquisa. E além da pesquisa, ele deu algo para o cliente. Não foi simplesmente uma pesquisa, eu quero que faça uma pesquisa. Ele sorteou uma cesta bonita de produtos que ele conseguiu com o fornecedor. Então, além do cliente dar a sugestão dele, ele ia concorrer a uma cesta de produtos muito bonita. Até se, inclusive, se vocês quiserem, eu posso botar uma foto para ilustrar isso. É bem interessante deixar aqui nos contatos, de repente. Mas ele fez essa pesquisa, os clientes responderam, ele conseguiu entender por que ele estava perdendo para o supermercado. Que faltava era mix de produtos. E o que o cliente buscava não estava encontrando ali, então ele estava indo no outro supermercado. Então, uma pesquisa de mercado dessa forma já ajuda bastante. Entendi.
Muito bom. E você, no teu dia a dia com os teus clientes, essas dúvidas, do jeito que eu estou colocando os temas, aparecem recorrentemente para você e você, na tua missão, é justamente ajudar ele a encontrar meios de fazer isso acontecer, não? Sim, isso é totalmente. Quase todos os dias acontece isso. Às vezes os clientes me procuram dizendo, eu preciso deixar a loja mais bonita. Aí a pergunta que eu faço, bonita para quem? Para quem que tu quer deixar bonita? Aí eles, para o meu cliente, tá? Quem é o teu cliente? Então isso é recorrente, isso é muito recorrente. E é muito válido saber isso. Muito legal. Então vamos lá, seguindo. Pergunta super poderosa secreta número 3 na parte de relacionamento. Aí olha ele lá de novo. Quem é que faz o pós-venda com o cliente e quando? Ou quem deveria fazer, né? Porque aí nós estamos falando, por mais que seja um mercado de bairro que é menor em tamanho, estrutura menor, tem uma estrutura, certo? E aí o quem também pode ser assim, não só a pessoa, né? Pode ser o processo, né? De alguém. Mas vamos lá, você que conhece. No supermercado, a pessoa ou o setor responsável por dar esse feedback, normalmente se fala que é o SAC, Sistema de Atendimento ao Consumidor. Mas nas lojas que eu trabalhava, a gente dividia, tinha o SAC e recebia as informações do cliente, esse contato, esse pós-venda, ou reclamações, ou sugestões, ou mesmo a ligação para o cliente. Nós dividíamos por setores. Então, se a reclamação é para o açougue, o responsável do açougue mesmo ligava e perguntava para o cliente, seu João, o que aconteceu aqui no açougue? Então, ter uma personalização de cada setor é importante num mercado um pouco maior. Nesse caso específico do mercado de bairro desse meu cliente, é ele mesmo que liga. E por que é ele que liga? Porque ele quer ter esse contato direto com o cliente, ele consegue hoje ter esse contato. Conforme for crescendo, claro que tem que ter uma equipe que filtre isso, a minha sugestão, é uma equipe que filtre ou uma pessoa que filtre isso, e depois direcione para as pessoas competentes, como eu falei, dos setores. Então, esse é o processo. E essas pessoas competentes, elas vão dar a resposta técnica, porque eles têm conhecimento prático e técnico daquele assunto. Então, se nós tivermos um problema no açougue, às vezes nem o gerente da loja, o gestor, vai ter tanto conhecimento quanto o açougueiro. Então, o açougueiro vai conseguir dar esse retorno, o chefe do açougue vai conseguir dar esse retorno para o cliente muito, muito mais rápido e pontual. Entendi. Então, normalmente, se for o mercado de bairro do Humberto já deveria entrar nesse corpo a corpo, nessa conversa com o cliente, né? E aí sim, olha, pode ter sido inclusive pode ter sido um elogio também, né? Sim, Uma opinião certeza. que ele não esperava, um elogio de uma coisa que mudou e deu certo, que ele falou, teve uma opinião aí lá, de repente, no próprio açougue, numa outra sessão, aí ele vai lá e já tem a chance de parabenizar lá o açougueiro, né? Já dar uma injeção de ânimo no cara e ainda melhorar o que ele já conseguiu, porque às vezes é um teste, né? Que tudo é teste, né? Não tem. Você tem as boas práticas, mas não tem uma fórmula pronta. Se fosse só a fórmula pronta, era só ler, aplicar e 2 mais 2 igual a 4 e vamos embora. Com certeza. Muito bem, agora vamos lá. Agora chegando no terceiro bloco. Perguntas super poderosas. O pessoal fala, mas de onde saem essas perguntas super poderosas? A gente faz parte de um grupo aí que eu perguntei. Eu estou fazendo perguntas super poderosas lá no meu canal, então e o quadro do canal vai ser o quê? Entrevista super poderosa. Então vamos lá. Agora a gente entra nos canais. Os canais é tão simples assim, qualquer que seja o negócio, indústria, serviço ou comércio, como é que eu chego nos meus clientes, né, e entrego, ou como meus clientes vêm até mim, se precisar, porque às vezes eu não chego nele, né? Como é que ele vem até mim e leva o que ele precisa, certo? Isso é o canal. Agora, eu sempre recomendo que também olhe o canal naquelas fases lá, de conhecer o estabelecimento, de testar, de ter uma fase da avaliação, na fase da compra, você tem na fase da entrega e de pós-venda. Você tem canais que podem mudar, principalmente a comunicação. Não é só, mas tem distribuição, tem vários canais de venda, né? E aí vem lá.
qual que você acha que é, antes das 3 secretas aqui, porque foi meio que no meu vídeo eu falo sobre isso, né, uma passada sobre o processo de compra, qual que é o grande cuidado que você vê que as pessoas têm que ter nesse bloco dos canais? O supermercado precisa se preocupar ou na entrega, quando ele vai fazer, ou no cliente vindo consumir ali no local, né? Eu acho eu não acho, nem acho, eu tenho certeza. O canal, ele tem que ser, a pessoa que trabalha no varejo, ou em qualquer outra área, ele tem que entender o canal que o cliente vem e o canal que ele vai fazer a entrega para o cliente. Mas como a gente estava falando em pós-venda, é um ciclo. Então, tu tem que saber aonde começa e aonde termina. E a compra do cliente não termina a hora que ele passa o cartão e compra a mercadoria. A finalização é quando ele pegou o produto, usou e se sentiu satisfeito com aquilo que ele está usando. Então, a alimentação é a mesma coisa, um vendedor de uma loja de eletrodomésticos é a mesma coisa. Nesse exemplo que a gente está citando, que é do mercado de bairro, o canal mais utilizado pelo meu cliente é sim o boca a boca. Então, é as pessoas falarem bem, os outros virem conhecer a loja. E também se utiliza muito, que todo mundo sabe, né, Humberto, é as mídias sociais. As mídias sociais, para atrair cliente, é muito importante. Então, usar o WhatsApp, Instagram, para publicar conteúdo que agregue na vida do cliente, não só promoção. Então, algumas dicas, algumas coisas sobre umas sacadas, algumas receitas, por exemplo, de supermercado, de como fazer um bolo, qual a melhor alimentação. Então, essas dicas são importantes. Utilizar o canal para atrair o cliente das mídias sociais é muito importante, e também o boca a boca. E entrega, como tu falou, a questão de entrega, teleentregas que a gente faz através pode ser alguma entrega própria ou, às vezes, terceirizar isso, mas sempre ter o cuidado de poder estar analisando se todo o processo está sendo feito da forma correta e atendendo bem o cliente. Bom, então a pergunta super poderosa secreta que eu faço, qual é o canal de comunicação que você utiliza? Você já deu a pista, né, que é o mais usado, mas aí a pergunta dentro dessa pergunta é, quer dizer, em cada fase lá que o cliente se aproxima, né, e se relaciona, eu deveria testar os canais de relacionamento com ele. E até os de distribuição também, por exemplo. Sim. E-commerce está crescendo muito, né? Se a gente for ver nos noticiários, a Amazon, que é uma grande do varejo, está entrando agora na área de supermercado. Então, eles estão vindo forte para vender e entregar rapidamente através da internet. Então, isso a gente tem que sempre estar ligado às tendências do mercado. Mas, para resumir tudo isso, o melhor canal que se adapte à sua realidade. Sim. Então, tem que entender isso. Aí vamos para a pergunta super poderosa secreta 2, que está lá no bloco dos canais, que é assim, seu cliente prefere qual canal? Aí como é que é uma orientação tua para eu testar o canal que o meu cliente gostaria de utilizar mais, né? Eu apresentaria os 2 tipos de canal, faço uma pesquisa, uma tentativa para um grupo menor, qual que seria nesse ambiente do supermercado de bairro, né? Tá. Cada região tem um cliente típico. Então, tem coisas que tu vai fazendo em São Paulo e vai fazendo no Rio Grande do Sul, não vai funcionar. Vai ter coisas que tu vai fazer no Rio Grande do Sul, na região metropolitana e no interior, que vai ser diferente e não vai funcionar. Eu vou te dar um exemplo de 2 clientes. A gente fez uma aplicação de um contato através do WhatsApp nesse mercado de bairro. Eu testei isso. A gente não deixou de ter o contato tradicional, então o canal tradicional, mas a gente fez uma tentativa através do WhatsApp, onde o cliente pede através do WhatsApp as mercadorias, a mercadoria é ensacolada e embalada e levada para o cliente até a sua casa, no caso do idoso, e ele paga lá na sua residência. Está dando certo. A gente tentou implantar no interior, um cliente já de médio porte, já não deu certo. As pessoas não querem isso através do WhatsApp. Então, quando tu perguntou ali da gente pegar e fazer para um grupo, pega aqueles clientes que mais vão na tua loja, que tu conhece, que tu tem uma tratativa melhor, que eles vão te dar, vão entender se der errado, tu não vai estar espalhando para todo mundo. Faz um grupo menor e depois deu certo, aí tu espalha para o restante. Muito legal, essa fantástica.
E aí, assim, a terceira dentro desse bloco. Depois da pergunta superpoderosa secreta número 3, depois da entrega, você volta a conversar com o seu cliente? E a resposta é sim, sempre, sempre. Você precisa conversar com ele, como eu disse, é um ciclo, não é só pegar, anuncia, porque acontece muito, né? Anuncia, um produto maravilhoso, oferta imperdível, o cliente vai lá e compra, leva para casa, não funciona. Aí tu pega e liga para quem te vendeu, o cara diz, não, mas aí depois a gente vai ver, ou não te atende. Então, é desde a compra até o pós-venda, e é antes da compra, né? Quando tu está atraindo até o pós-venda, tu sempre tem que estar conversando com o cliente. Muito bom. Pô, a gente aqui dava uma conversa com um exemplo, eu já me segurei aqui, porque você ia perguntar mais exemplo, fazer pergunta dentro da pergunta e te levava aqui o dia inteiro falando. Mas, ô Thierry, ó, obrigado. Para mim foi uma masterclass mesmo até agora, né? Uma aula, uma super aula e prática, né? Que a gente fala muito sobre isso. Né? E aí eu queria que você deixasse uma mensagem, uma dica, um caso que você queira para as pessoas usarem, as pessoas que a gente fala que estão nesse mundo do varejo, supermercado de bairro, dentro dessa conversa aqui, que é para a gente ir para o final da entrevista super poderosa. Uma frase que, para resumir tudo, e isso vale para quem é do varejo, supermercado e para qualquer outro tipo de mercado, é fazer o simples, Humberto, e fazer ele bem feito. Porque fazer o simples, fazer uma pesquisa de mercado, como a gente estava falando, em várias partes do processo do negócio, ele é simples, mas ele não é fácil, ele te dá trabalho. No momento que as pessoas identificam que tem um obstáculo que é difícil, elas se travam e não fazem. E são alguns detalhes, como utilizar o Canvas, utilizar essas técnicas que tu está falando, que é simples utilizar o Canvas, mas não é fácil. Então, fazer o simples e bem feito é o que traz retorno. E, principalmente, entender o cliente. Entender o que ele quer comprar e não o que tu quer vender. Porque o que tu quer vender, às vezes, o cliente não quer comprar. Show de bola. E essa que foi a intenção de fazer uma entrevista super poderosa, com as perguntas que é justamente a gente se colocando no lugar do cliente e respondendo ou indicando alguns caminhos, né, com pessoas que já são especialistas nas áreas, para que essas perguntas cheguem nesse tipo de cliente e em outros, te faça pensar aí do outro lado da tela, e não só pensar e até comentar com a gente, né, que eu vou deixar o link do canal do Rotieri, o meu, vamos colocar os exemplos que ele deu também, justamente para a gente interagir, né? O conhecimento transformado em uma ação é que vai ajudar a gente a resolver os problemas, né? Tem problemas e tem oportunidades também, né? Então, o meu mote que é esse, é pensar e agir estrategicamente. O que é isso? É usar a cachola, a coisa que a gente tem aqui no nosso cérebro, que tem poderes ilimitados, né? Para a gente transformar isso em prática, né? Essa abordagem aqui que a gente falou, desses 3 canais, eu coloco lá numa playlist, né? Numa lista de vídeos do meu canal, mas aqui já é um enfoque prático do dia a dia, né? Então uma complementa a outra, eu vou colocar, onde o Rotieri também citou vídeos dele, eu vou colocar links para todo mundo poder ir lá, esse que é o bom da coisa, vai para uma parte, explica, volta, né? Os comentários são para isso mesmo, né? E eu espero que todos tenham gostado. Eu gostei, já foi uma aula aqui para mim, olhando outros segmentos dentro do meu trabalho, eu olho muitos, mas de quem já mergulhou nesse segmento, para mim, muito legal. Espero que para quem esteja assistindo também, com certeza vai ser. Agradecendo o Rotieri, viu, Rotieri? Muito legal essa nossa conversa. A primeira de uma série aqui. Nós vamos lembrar daqui a pouco, vamos ter a entrevista número 2 do Rotieri, depois de passarem vários aqui, ele foi o que estreou a playlist do canal. E o legal é que o nome tem a ver com o que eu falo, né? Porque eu abro meus vídeos dizendo seja bem-vindo, super. Então, super de supermercado. Teve tudo a ver. Eu gostaria só de complementar uma coisa. Diga. Eu sou mentor e treinador para o varejo, focado em supermercado de médio e pequeno porte. Esse é o meu trabalho. Mas a gente sempre tem uma missão de vida. E eu amo trabalhar no varejo, eu gosto mesmo de ajudar as pessoas e
ter me criado no varejo, eu tenho essa força de estar sempre querendo ajudar as pessoas. A gente criou um site que se chama, o site é www.euamovarejo.com.br, e é uma forma de conectar pessoas que querem e necessitam trabalhar e a empresas que têm necessidade dessas pessoas. Eu quero compartilhar isso com a tua audiência, Humberto, porque eu sei que existe uma grande necessidade de pessoas no varejo qualificadas e existe uma necessidade das pessoas terem um trabalho. Então, fica o site para vocês poderem acessar ou compartilhar com algum amigo. É totalmente grátis, a gente não ganha nada financeiramente com isso. Eu e um amigo criamos isso, mas é com o intuito de ajudar as pessoas. A gente tem uma grande felicidade que essa plataforma faz 6 meses que está no ar e a gente já conseguiu recolocar mais de 40 pessoas, tudo de forma gratuita no mercado de trabalho. Show. Então, euamovarejo.com.br, a gente vai colocar o link, né, na tela e aí você aproxima os empregadores, né, quem quer contratar e quem está procurando trabalho, é isso? As pessoas se cadastram ali, vira um portal de relacionamento para as pessoas se apresentarem e ver se dá certo e coloca. Focado no varejo. E isso qualquer pessoa do Brasil inteiro pode fazer? Brasil inteiro. A gente conseguiu recolocar pessoas de São Paulo, pessoas aqui do Rio Grande do Sul. Inclusive, eu fiquei sabendo agora essa semana, foi sexta-feira, tem 15 vagas para gerentes de loja. Salários de entre 6 e 7 mil reais. Está disponível para quem quer. Que show isso. Então, não podíamos desperdiçar mesmo, não. Não era só citar o link nos comentários, não explicar o que é. Então, vai ter ainda esse bônus, né? As pessoas falam muito em bônus hoje. Tá aí um bônus. Veio na entrevista com bônus. Acho que é a primeira entrevista na internet que vem com bônus. Acho que vocês provavelmente eu não ouvi. Olha que eu ando bem na internet. Então, estamos inaugurando aqui a Super Poderosa, que casou com o cumprimento do Rotieri, que é super de um lado, e ele ainda dá um bônus no final. Quer dizer, não tenho o que falar. Tá? Então, gente, continua nesse canal. A gente vai sempre apresentar, tanto no conteúdo quanto nas entrevistas, conteúdo 80-20. 20% teórico, 80% prático, ou mais ainda, né, que faça a diferença na vida de vocês. Tá? Agradecendo mais uma vez o Rotieri. Vamos dar o nosso tchau pro pessoal. Tchau. Obrigado. Fico à disposição de todo mundo e obrigado, cara. Ligados nos nossos canais. Abraço. Um abraço.